Olá, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos, sejam todos muito bem-vindos! A nossa viagem por Apocalipse 11 ainda não saiu. Estou realmente com dificuldade em dar andamento nela, mas enquanto isso, o conteúdo das expedições tem evoluído bastante. Por conta disso, eu decidi dar uma pausa na nossa jornada por Apocalipse e focar totalmente nas expedições. Nós faremos uma sequência de 12 encontros semanais. Para vocês terem uma ideia, já tenho definido mais de 11 expedições além desta de hoje. Então, como vocês já perceberam, hoje é dia de explorar, observar e discernir. Na nossa última expedição, nós exploramos a savana, observamos o leão, o seu rugido e a perseguição, a forma exata como o predador cerca, observa, espera e caça. E se você ainda não participou dessa expedição, vai lá agora, embarque nela e adquira o discernimento necessário para continuarmos daqui, porque lá no final dela, uma pergunta ficou ecoando diante de nós. Entre o rugido do leão e a voz do pastor, quem você está ouvindo? E é exatamente aí que encontramos o personagem da nossa expedição de hoje, as ovelhas. Vamos observar criaturas extremamente vulneráveis, sem grandes mecanismos de defesa, dependentes, sensíveis e totalmente ligadas à voz daquele que as conduz. E ao observar a vida delas, compreenderemos melhor por que a Bíblia tantas vezes nos compara a esse animal. Então, vamos lá. Imagine um campo, o vento passando lentamente pelo pasto, o som das folhas, o movimento tranquilo do rebanho. E lá estão elas, as ovelhas, espalhadas pelo campo, caminhando devagar, pastando e seguindo umas às outras. Não existe pressa, tudo parece calmo. Elas permanecem próximas, mesmo espalhadas pelo campo. Dificilmente ficam completamente sozinhas, pois existe sempre um movimento ao redor. O rebanho se desloca junto e observe o pastor. À distância, ele apenas acompanha, às vezes caminhando à frente, outras vezes circulando o grupo, observando, conduzindo, reunindo. E o rebanho segue com o pastor para fora desse campo tranquilo. O terreno começa a mudar. O pasto verde fica para trás. Agora existem pedras, subidas, descidas, regiões estreitas, áreas sombrias. O rebanho entra no vale e, mesmo sem enxergar o destino final, elas continuam, passo após passo, seguindo. Em alguns momentos, o pastor vai à frente, guiando. Em outros, ele para, fica atrás, usa a vara, usa o cajado, reúne, corrige a direção e continua conduzindo. Mas é aqui, nesse cenário de incertezas e sombras, que o medo aparece. E com o medo vem a distração. Sempre existe uma ovelha mais sensível que se assusta com o barulho ou com a escuridão ao redor. Ela hesita, vai ficando um pouco mais para trás. Para por mais um tempo. No início parece pouca coisa,
Mas enquanto o rebanho continua avançando em meio ao vale, ela permanece parada, paralisada pelo temor. A distância começa a aumentar. O som do grupo vai ficando cada vez mais baixo. O vale parece ainda mais escuro e vai ficando cada vez maior. Até que aquela ovelha levanta a cabeça, olha ao redor e o pânico assume o controle. Ela já não sente mais aquela tranquilidade. O cenário mudou. Ela fica inquieta, desorientada, começa a correr mais rápido. Olha para um lado, olha para o outro, agitada, ansiosa e sem rumo. Porque agora ela percebeu rapidamente que está sozinha no perigo. Enquanto isso, o rebanho continua. O pastor segue conduzindo, mas por um instante ele para e percebe, mesmo em meio a uma centena de ovelhas, a ausência de uma única não passa despercebida. Então, ele muda a direção. Ele deixa aquelas 99 ali em segurança e desce até as profundezas do vale atrás da que ficou. A ovelha continua sobressaltada, mas então, em meio ao eco do vale, ela ouve a voz e tudo muda. O desespero desacelera, a ansiedade diminui e ela começa a caminhar novamente, agora na direção do pastor. E quando ele alcança, não a abandona mais. Ele a toma em seus braços e a conduz para fora do perigo, de volta ao rebanho, de volta ao caminho seguro. As ovelhas, elas não conhecem o roteiro, não sabem onde estão as águas, não discernem os perigos do vale. Elas apenas seguem a voz do pastor. Diante disso, nós vemos que o próprio Deus chama o seu povo de ovelhas. E está lá em Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 31, que diz assim: Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. A Bíblia não faz essa analogia por acaso. Nós também não conhecemos a rota da vida. Não sabemos por conta própria onde encontrar o verdadeiro sustento. E somos incapazes de discernir sozinhos os perigos reais que nos cercam. Assim como as ovelhas, nós fomos feitos para viver seguindo a voz do nosso guia. E quando tentamos caminhar de forma independente, nos perdemos com facilidade, ficando vulneráveis, desorientados e profundamente ansiosos. E a própria palavra descreve o ser humano dessa maneira. Está em Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, que diz assim: Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Existe em nós essa tendência de seguir o próprio rumo, de se afastar, de perder a direção. Por isso dependemos de cuidado, de condução e de orientação. Dependemos do pastor. O rebanho permanece unido porque existe uma liderança, uma única voz conduzindo. E isso também aparece na forma como a própria Bíblia descreve a igreja. Um corpo com vários membros, mas uma única cabeça.
Quando a ovelha se afasta do rebanho, ela perde o rumo. E quando o homem tenta viver distante da presença de Cristo, o corpo inteiro sente as consequências. Repare bem no princípio por trás dessa analogia. Ser comparado a uma ovelha não é um insulto à nossa capacidade, mas um alerta sobre como fomos desenhados para viver. Na natureza, muito antes de existirem pastores humanos, os ancestrais das ovelhas já habitavam os ambientes mais difíceis em rebanhos. Elas faziam isso porque sabiam que sozinhas eram alvos fáceis. O rebanho é o escudo delas. Juntas, elas multiplicam os olhos, os ouvidos e a percepção do perigo. Para uma ovelha, permanecer no grupo não é falta de individualidade, é uma estratégia de sobrevivência. Estar no rebanho significa estar viva. O grande perigo para esse animal nunca foi a falta de inteligência, mas o isolamento. Quando uma ovelha se assusta no vale e decide parar, ela rompe com a sua única defesa. Sozinha, ela perde a referência. O pânico distorce a sua visão e ela se torna incapaz de encontrar o caminho por conta própria. Assim como elas, nós não fomos criados para o isolamento. Nosso escudo espiritual e emocional está na coletividade do corpo. Quando tentamos enfrentar os vales da vida sozinhos, baseados apenas nos nossos próprios medos e ansiedades, nós nos tornamos presas fáceis. O princípio aqui é claro: a ovelha não foi feita para caminhar sozinha, e nós também não. Nós precisamos do rebanho para nos proteger. Precisamos da voz do pastor para nos guiar quando o caminho desaparece. É justamente dessa relação entre o pastor e o rebanho, dessa convivência diária nos campos, dessa observação atenta, que nasce um dos textos mais conhecidos das Escrituras, o Salmo 23. E nele diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Durante muito tempo, muitas pessoas leram esse texto pensando apenas em provisão material, como se a promessa do pastor fosse garantir conforto, facilidade ou ausência de problemas. Mas olhando para a jornada do rebanho, fica claro que Davi está falando de algo muito mais profundo. A ovelha não está dizendo: eu terei tudo o que quero. Ele está dizendo: com o pastor eu me tornarei completa. Porque o pastor não conduz o rebanho apenas para saciar suas necessidades imediatas. Ele conduz para a transformação. Existe um começo nesta caminhada. O
pasto, as águas tranquilas, o cuidado, o alimento. É como uma ovelha recém-chegada ao rebanho, que ainda está aprendendo a reconhecer a voz do seu dono, aprendendo a descansar e a confiar. Mas o rebanho não permanece para sempre no pasto. Em algum momento, o pastor começa a conduzir as ovelhas pelos caminhos da justiça. E esses caminhos mudam a dinâmica. Agora existe desgaste, subidas, pedras e longas travessias, porque o pastor não está apenas sustentando o rebanho, ele está trazendo maturidade, está moldando o caráter. Uma das maiores dificuldades da ovelha é exatamente essa. Ela quer permanecer apenas no pasto, quer apenas o conforto, a segurança e o alimento. Mas o pastor continua conduzindo, porque o propósito não é manter a ovelha infantilizada, é levá-la ao amadurecimento. E inevitavelmente o rebanho chega ao vale, regiões escuras, terrenos difíceis, momentos onde o pavor se instala. Como vimos logo no início, é no vale que o isolamento tenta nos capturar através do medo. Isso nos lembra perfeitamente da experiência de Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas bastou um segundo de distração, bastou olhar para a força do vento e para a altura das ondas e o medo assumiu o lugar da fé. Pedro tirou o foco do mestre, olhou para o cenário hostil e ao seu redor e começou a afundar. É exatamente isso que acontece conosco no Vale da Sombra da Morte. Nós olhamos para as crises, olhamos para os sintomas, olhamos para a escassez e nos distraímos da voz. Começamos a submergir na ansiedade. Mas a beleza da caminhada com o pastor está no que acontece em seguida. Quando Pedro clama, no mesmo instante Jesus estende a mão e o segura. No vale, quando a ovelha se perde no escuro, o pastor não espera o amanhecer. Ele vai até lá e a resgata. Jesus usa exatamente esta imagem em Mateus, no capítulo 18, no versículo 12, quando ele diz: Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? Por que o pastor não abandona o rebanho? Ele conduz, protege, corrige, busca e reúne novamente. Quando olhando de longe, parece que o vale é o fim, mas não é. O vale faz parte da condução. É nele que aprendemos que mesmo quando falhamos e afundamos pelo medo, a mão do pastor é mais rápida que a nossa queda. A vara e o cajado continuam presentes. O pastor continua próximo e a voz continua guiando o rebanho. É no vale que a ovelha aprende algo que jamais aprenderia no pasto: dependência, confiança e permanência. Porque enquanto tudo era confortável, seguir parecia fácil. Mas agora o rebanho continua caminhando mesmo sem entender completamente o cenário. E aos poucos, essa caminhada transforma a ovelha. O pasto verde já não é mais o centro. O conforto já não é mais o objetivo.
A jornada começa a produzir discernimento. E aqui o Salmo começa a revelar algo ainda mais profundo. A caminhada no vale termina em uma mesa. Mas preste muita atenção nisso. Davi diz que essa mesa é preparada na presença dos inimigos. E durante muito tempo nós olhamos para esse versículo com orgulho, achando que Deus prepara um banquete para nos exaltar e fazer inveja àqueles que estão contra nós. Mas o reino de Deus funciona na lógica inversa. Essa não é uma mesa de triunfalismo, é uma mesa de graça. O pastor prepara a mesa diante dos inimigos para nos mostrar que o seu cuidado nos garante tanta segurança que nós podemos finalmente baixar a guarda. É na presença dos inimigos que o pastor faz algo essencial. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Nos tempos bíblicos, o pastor derramava óleo sobre a ovelha para curar as feridas feitas pelos espinhos do caminho e para afastar os parasitas que tentavam entrar pelos seus olhos e ouvidos, perturbando a sua mente. Espiritualmente, essa unção com óleo na presença dos inimigos é o Espírito Santo vindo curar as feridas que as pessoas nos causaram. É Deus protegendo a nossa mente contra os parasitas da mágoa, do rancor e do desejo de vingança. E é só quando a nossa cabeça é curada e protegida por essa unção que o nosso cálice transborda, o coração derrete, o orgulho morre e recebemos a capacidade sobrenatural de fazer o que Jesus nos ordenou: amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Agora existe abundância, mas não para alimentar o egoísmo. O cálice transborda porque aquilo que Deus derrama não termina na própria ovelha. Transborda em amor e serviço por aqueles que nos machucaram e que aos olhos humanos não mereciam. O cuidado recebido agora se transforma em cuidado oferecido. O rebanho aprende a continuar seguindo quando o caminho muda, quando o vale aparece e quando nem tudo faz sentido. É exatamente aí que a caminhada do rebanho não termina apenas no cuidado recebido. Ela amadurece até a entrega. E para entender essa entrega, nós precisamos resgatar duas passagens profundas de Paulo. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, diz assim: como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Aqui o apóstolo nos compara a ovelhas sendo conduzidas ao matadouro. Porque, querendo ou não, o rebanho está ali para satisfazer o seu Criador, seja oferecendo a sua lã ou até mesmo oferecendo a sua própria carne. E essa entrega no matadouro reflete perfeitamente o próprio sacrifício de Cristo. O nosso pastor se fez cordeiro, ele se colocou à mesa e ofereceu o próprio corpo como pão da vida, derramando-se inteiramente por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. E ao contemplar esse amor, o rebanho compreende que seguir o pastor não é apenas receber proteção, é aprender a viver em entrega,
é compreender o que Paulo escreveu logo em seguida, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus, nos entregando a Ele de todo o nosso coração. É responder ao chamado de Jesus quando Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aprendemos a morrer para os nossos caminhos, para o nosso ego, para as nossas vontades, sacrificando o nosso direito de revidar, para que a vida dele pulse em nós. Como bem disse o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A ovelha amadurece até compreender que a jornada nunca foi apenas sobre receber, sempre foi sobre morrer para si mesmo, entregando-se em amor pelos outros, para encontrar a verdadeira vida. E é justamente essa morte para o mundo que nos conduz à promessa final, a salvação eterna, nos dando a certeza absoluta de que, ao nos entregarmos como sacrifício vivo, cruzaremos a linha do tempo e viveremos na casa do Senhor para sempre. Porque no fim, o pastor não está só tentando manter o rebanho vivo, ele está formando o rebanho para a eternidade. E aqui deixamos de falar apenas sobre ovelhas, começamos a falar sobre nós, porque nunca tivemos tantas vozes disputando a nossa atenção, nunca existiu tanta gente dizendo: este é o caminho, esta é a direção, siga por aqui. Até a todo momento, alguém está tentando conduzir o rebanho. Vivemos cercados por ruídos, redes sociais, influenciadores, ideologias, desejos, medos e expectativas. E aos poucos, o homem moderno vai acreditando que consegue se guiar sozinho, que não precisa de pastor, que independência é sinônimo de maturidade. Mas basta observar a realidade ao nosso redor. A ansiedade aumenta, o vazio aumenta, o isolamento e a sensação de perda aumentam, porque o homem pode até tentar viver como lobo, mas continua sendo ovelha, continua precisando de direção, de cuidado, de pertencimento, de uma voz verdadeira em meio ao barulho, uma voz que conduza o corpo e que mantenha o rebanho unido, porque sem direção o corpo se fragmenta e o rebanho se dispersa. Uma das maiores tragédias da nossa geração não é a falta de informação, mas é a perda da direção. Gente cercada de conteúdo, mas sem orientação. Gente cercada de conexões virtuais, mas profundamente sozinha, como ovelhas dispersas pelo campo. E quanto mais distante o homem fica do pastor, mais difícil se torna reconhecer a sua voz. No começo, parece apenas um pequeno afastamento, uma distração de alguns passos, mas quando percebe,
já perdeu a referência, já não consegue discernir o caminho e não sabe mais para onde voltar. É por isso que tanta gente vive inquieta, sempre correndo, sempre procurando, sempre tentando preencher alguma coisa, mas sem encontrar descanso. Porque a ovelha não encontra paz longe do seu pastor. Em meio a um mundo cheio de vozes, Jesus faz uma declaração poderosa. Está lá em João, no capítulo 10, no versículo 11. Está aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Observe a profundidade desta informação. Jesus não diz apenas que conhece o caminho ou que conduz o rebanho. Ele diz que entrega a própria vida pelas ovelhas. Enquanto o mercenário foge, o pastor permanece. Enquanto o lobo dispersa, o pastor reúne. Enquanto o homem tenta sobreviver sozinho, o pastor continua chamando o rebanho para perto. Então, Jesus declara lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, a seguinte frase: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Tudo volta para a voz. O campo, o rebanho, a ovelha perdida, o vale, a condução, o amadurecimento. Tudo gira em torno de reconhecer quem realmente está liderando a caminhada. Porque no fim, a segurança da ovelha nunca esteve na força do rebanho, sempre esteve na presença do pastor. E é nessa presença que nós encontramos a chave secreta de toda essa jornada: a confiança absoluta. A ovelha só consegue atravessar o vale escuro, só consegue deitar em paz no pasto e só aceita o caminho do matadouro por um único motivo: ela confia plenamente nas intenções do pastor. Ela sabe que ele nunca erra o caminho. Ela sabe que mesmo quando o cenário ao redor é hostil, o pastor permanece bom. O descanso que a nossa alma tanto procura não está na ausência de problemas, mas no fortalecimento desta confiança. É quando você para de tentar controlar o amanhã, para de tentar lutar com suas próprias forças e decide finalmente descansar nos braços daquele que tem o controle de todas as coisas. É essa confiança construída no chão, no secreto do vale, que nos dá a sustentação necessária para os dias difíceis. Porque antes de recebermos asas para subir às alturas e contemplar a vida lá de cima, nós precisamos aprender a depender e a confiar aqui embaixo, passo a passo, seguindo a voz. E hoje, isso não foi apenas uma observação sobre ovelhas, foi um chamado para voltar a ouvir a voz do pastor e reestabelecer essa confiança. Porque em meio a tantas vozes, tantos ruídos e direções, talvez em algum momento você tenha se afastado, se distraído, perdido a referência, a direção e a paz. E aos poucos a ansiedade apareceu, o medo e o vazio apareceram, como aquela ovelha distante do rebanho, tentando encontrar o caminho sozinha. Mas o pastor continua chamando, continua buscando, conduzindo e recebendo de volta
daquele que decide retornar. Então, se você percebe que em algum momento se afastou ou se o seu coração simplesmente cansou de carregar o peso de tentar se guiar sozinho, este é o momento de voltar, se aproximar novamente, de permanecer no rebanho e de voltar a confiar na voz do pastor acima de qualquer outro ruído. Se você quiser, feche os seus olhos por um instante e faça essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho vivido distraído pelas circunstâncias e longe da Tua presença. Mas hoje eu decido voltar, decido me render, confiar e permanecer. Me ensina a ouvir a Tua voz acima de qualquer outro ruído deste mundo. Silencia o meu medo no vale, cura a minha ansiedade e alinha o meu coração. Eu entrego a minha vida e a minha jornada inteiramente em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com alguém, porque talvez existam pessoas ao seu redor tentando caminhar sozinhas, precisando voltar a ouvir a voz do pastor. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e comente. Venha fazer parte da nossa tripulação. Nos ajude a continuar levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, a palavra de Deus. Não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima expedição.